Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é terça-feira e eu tô aqui para fazer a nossa reflexão, a de ontem e a de hoje também. Então, a palavra de ontem tá em João 16, né? Do 29 ao 33. Foi o evangelho de ontem, né? Então, Jesus vem nos falar de quê? Da nossa tribulação. Lá no final você vai ver quando Jesus diz, né, no versículo 33, já no fizinho, Jesus diz: No mundo havereis de tribulações, mas tendes coragem, tendes fé. Crê em mim, porque eu venci o mundo, não é? Então Jesus vem falar das nossas tribulações, não é? De tudo que a gente passa, de toda a nossa dor, não é? Na verdade, pessoal, na verdade, essas dores aqui, toda que a gente passa, toda a nossa tribulação na vida, não é castigo de Deus. Ah, tem gente que diz, porque Deus é um Deus vingativo, porque Deus é um Deus que tu tá pecando, tu tá ali no pecado, ele vai te castigar, ele vai abrir cova, ele vai fechar cova, porque tu não tá obedecendo, porque isso, porque aquilo. Quem já nunca ouviu isso, não é? Mas não é bem assim. A gente tem que ter a consciência aqui de que as tribulações que nos vêm, que nos aparecem durante a vida, a culpa é nossa. Existe o pecado original, que a gente já nasce com ele. A partir do nosso batismo, ele é retirado. Essa culpa que a gente não cometeu, mas por a gente ser descendência dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, a gente traz conosco esse pecado, né? E a gente vê que mesmo a gente sendo batizado, né? Mesmo a gente sendo batizado, a gente carrega a ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus lá atrás? Né? Que a mulher ia sentir dores de parto, nós seres humanos iríamos suar, trabalhar, né, no sol quente, suar para poder termos o nosso pão de cada dia, né? Então existe essa tribulação que hoje a gente sente, a mulher sente dor de parto, né? A gente tem que trabalhar, tem que suar para a gente conquistar a nossa comida, o nosso alimento, né? E outras ordens que Deus deixou para o ser humano depois daquele pecado. Mas a gente também tem as tribulações dos nossos pecados. A gente tem a lei do retorno, né? A lei do retorno, ela significa que é uma volta daquilo que a gente desobedece a Deus. A gente desobedece a Deus, então o pecado entra na nossa vida, né? E essa desobediência nos traz a consequência, né? Então é mais uma tribulação que a gente carrega, né? É mais uma tribulação que a gente carrega na nossa vida. É o peso daquilo que a gente planta, né? Se tu planta, tu vai colher, não é? Tu não pode plantar uva e colher maçã. Tu tem que plantar uva e colher uva, não é assim? E colher uvas. Então, é como se diz, se tu planta o mal, lá na frente o mal também vem. Aí, quando acontece da gente plantar o mal, a gente hoje está plantando mal, está fazendo mal ao vizinho, está fazendo tudo que não presta, né? Aí, quando chega a lei do retorno, aí a gente paga por tudo isso, né? Aí vem a doença, vem às vezes aquela mesma situação que tu fez o irmão passar lá atrás, tu tá vivendo aquilo ali, aí tu diz assim, mas isso é uma tribulação que eu tô vivendo na minha vida, né? Isso é uma tribulação, isso é um aperreio, eu não tenho paz, fulano tem paz, eu não tenho paz, não é assim? Geralmente a gente se faz logo de vítima, né? Por quê? Porque a gente esquece daquilo que a gente plantou. Eu fiz o mal ao meu amigo de trabalho lá, ó. Aí hoje eu tô passando pela mesma situação dentro do trabalho. Aí eu acho que aquilo para mim é uma tribulação. Isso aqui só acontece comigo porque eu sou isso, eu sou aquilo. Então, geralmente, se você for olhar aqui na palavra, as nossas tribulações vêm através dos nossos pecados.
né? Mas também a gente tem que notar que tem tribulação que nos salva, nos leva à salvação também. Tem coisas que Deus permite que a gente passe para que a gente se salve, que faz um bem para a nossa alma. É um mal para o nosso corpo, mas um bem para a nossa alma. Como, por exemplo, às vezes a gente encontra pessoas, muita gente acamado, né? Muita gente que passa anos sofrendo com uma doença em cima de uma cama, não morre. Eu conheci uma senhora que passou 10 anos. Essa mulher, ela morreu uma caveira em cima da cama. 10 anos em cima de uma cama sofrendo com um câncer, não é? E todo mundo chegava e a família às vezes se reunia, né? E dizia, ela deveria morrer logo, porque é muito sofrimento. Sempre que a gente ia visitar, ela tem que morrer logo. Ela tem que... E chegou um momento dela ir para a UTI, logo já no final da vida, e eles se reunirem ali e querer desligar os aparelhos para que ela não sofresse mais, né? Só que a gente não tem a visão da espiritualidade nesse momento. A gente quer aliviar o corpo daquela pessoa, mas a gente não sabe que aquela tribulação, porque Deus, Ele é o dono da vida e o dono da morte. Se Ele quisesse tirar a vida dela ali, Ele tirava. Mas Ele queria que ela passasse por toda aquela dor da carne, porque a alma dela estava sendo restaurada. Naquele momento que a pessoa está ali, naquele momento que a pessoa está acamado, por exemplo, né? Sofrendo, tá sofrendo na carne, né? Aqui, ó, a gente tá sofrendo na carne, a gente tá sentindo as dores, mas a gente tá sendo curado na alma. Porque não tem uma pessoa que passe tanto tempo num lugar parado, deitado, e não faça uma meditação da sua vida, né? Não medite na sua vida, não veja lá atrás o que foi que eu fiz de errado. Aquela coisa errada que eu fiz, aquele perdão que eu não dei, eu preciso do perdão daquela pessoa, né? Então ali a pessoa vai meditando e vai pedindo perdão, né? Aos poucos. Porque é um perdão verdadeiro, é aquilo que vem de dentro. A pessoa sabe que dali não sai mais, né? Então ela quer se reconciliar com Deus. Então é por isso que Deus permite aquilo ali. Eu não sinto pena, mas depois que eu entendi isso, eu não sinto mais pena de quem está acamado. Porque eu sei que aquela pessoa ela está sendo curada. E eu tive uma amiga, né, de igreja, muito de igreja, que essa amiga, ela teve um câncer, né? E ela tinha algo nela que ela não conseguia perdoar a mãe. Ela não conseguia perdoar a mãe, porque a mãe forçou ela a casar com uma pessoa que ela não amava, que ela não gostava. Então foi praticamente um casamento forçado. Ela relata, e eu vi fotos mesmo dela entrar na igreja, ela entrar chorando, e as pessoas acharam que ela estava chorando de emoção, mas era porque ela estava indo ali pro calvário dela. Eu não queria. Então essa raiva, essa mágoa ela carregava. E ela dizia, eu estou aqui nesse leito. Quando ela estava no hospital, ela falava a mim, Maria, eu estou aqui nesse leito, mas eu sei que eu só vou morrer, eu só vou descansar. Ela era uma pessoa de igreja, gente. Uma pessoa que vivia na caminhada, que já tinha mudado de vida. Uma pessoa que vivia recebendo Jesus Eucarístico, mas ela passou por aquilo ali. Então, imagina se Jesus leva ela com esse ódio da mãe, essa raiva que ela tinha, essa mágoa da mãe. Para onde ia essa criatura? Então Jesus teve misericórdia da alma dela e deixou ela penando. Ela não penou muito não, tá, gente? Mas ela passou em torno de uns 2 meses, mais ou menos. E ela falou, ela relatou para mim, esse tempo que eu tô aqui, eu tô lembrando de tudo de errado que eu fiz. Então eu tô pedindo perdão a Deus, o padre já veio aqui. Várias vezes o padre veio me visitar e eu me confessei com ele. Mas eu não consigo perdoar minha mãe. Eu não consigo perdoar minha mãe. E aí, muitas dores ela começou sentindo e o câncer começou comendo mesmo tudo ali por dentro. E ela, de repente, ali ela estava orando, né? Ela estava pedindo a graça de perdoar a mãe dela. E no momento que ela perdoou a mãe dela, uma das últimas vezes que eu fui vê-la,
ela disse a mim: eu tô pronta. Amiga, eu tô pronta para ir embora. Eu tô pronta porque eu consegui perdoar a minha mãe. E eu sei que eu não vou demorar mais nada aqui, né? E realmente, nesse dia fomos visitá-la à tarde, umas 3 horas da tarde. E a demora foi chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, que a gente tinha levado assim, eu tinha aqueles microsystem, né, pequenininho, eu tinha levado um microsystem para ela, para escutar os louvores e tal. E a demora foi chegar em casa. Assim que eu cheguei em casa, o filho dela chegou com o microsystem. E ele não precisou dizer mais nada. Quando ele olhou para mim, que eu olhei para o microsystem, eu já sabia que ela tinha ido embora. Então, ela conseguiu perdoar, tá entendendo? Então, ela estava ali, sofrendo no leito, aquela tribulação todinha ali, mas ela conseguiu perdoar. Ou seja, é como Deus diz, né? No mundo havereis de ter tribulações, mas crê em mim, tudo passa. Tudo vai passar. Eu venci o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte na cruz, não é? E a gente, se a gente tiver fé, a gente também vai vencer. E a gente não pode dizer que a culpa do nosso sofrimento é Deus que está nos mandando castigo. Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário, Ele tem várias formas de expressar a misericórdia dele, né? A misericórdia dele. Então, essa é uma das formas, é essa da misericórdia. Então, além dela ter descansado da carne, daquele sofrimento, daquela dor que ela embolava na cama assim, quando a gente ia visitar, aquela dor da carne, mas a alma dela estava sendo curada. Então, a gente tem que crer nisso aqui, né? No mundo a gente vai ter tribulação, vai ter sim. A gente vai ter sempre até o último suspiro. Mas a causa maior dessas tribulações que vem para a nossa vida é nossa mesmo. Então a gente tem tempo de melhorar, né? Podemos melhorar ainda. A gente pode mudar de vida. A gente pode deixar de fazer o mal ao irmão. A gente pode tentar viver os mandamentos de Deus, para que lá no futuro a gente não sofra tanto, não apareça tanta tribulação na nossa vida. Mas tem coisas, tem tribulações que a gente vai ter que passar, como as dores de parto, é uma coisa que não tem como, não é? É o sofrimento de você ralar no sol quente, na chuva, para poder você ter o seu pão de cada dia. Então é aquela ordem que Deus deixou diante do pecado de Adão e Eva. Então todos nós sofremos com isso. Não é o batismo que nos tira, não vai nos tirar esse sofrimento, porque foi uma ordem. A única coisa que o batismo nos tira, nos coloca, é a nossa união com Deus de volta. Quando a gente nasce, a gente não está na comunhão com Deus por conta desse pecado, mas a partir do momento do teu batismo, né, nós passamos a ter a comunhão com Deus, nós passamos a ter Deus em nossa vida, Jesus na nossa vida. Então que a gente possa seguir mudando de vida, né? Vamos mudar de vida para ver se diminui essas tribulações da nossa vida, né? Para ver se diminui, e vamos parar de pecar e dizer que tudo que acontece é castigo de Deus. Castigo de Deus. Quando não é você mesmo que diz, Jesus está me castigando, é o fulano que aponta para você e diz, isso é castigo porque tu está com pecado. Isso é castigo por causa disso, aquilo, aquilo outro. Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário, Ele manda a gente ter fé, né, que a gente vai vencer tudo isso, a gente vai passar por tudo isso, porque sem fé e sem caminhada com Jesus, você não consegue passar por nada, principalmente por tribulações. A gente não consegue passar por nada. Eu acho que era tanta gente se matando, morrendo, né? Por exemplo, um pai de família que está desempregado, que tem sua família, que vê lá passando fome, não tem um emprego. Se ele não tiver um pouquinho de Deus, se ele não tiver a fé nele, ele se mata. Ele faz a besteira de se matar e perder muitas vezes a alma dele, não é? Então, é sobre isso, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Tchau!